Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidados a jornalista Débora Lima, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará, o também jornalista Plínio Bortolotto, do Sistema O Povo de Comunicação, e para debater com os dois a nossa sempre valiosa colaboração do professor doutor Rui Martinho Rodrigues aqui. E vamos hoje colocar na pauta, o assinante deve até estar estranhando, por que você não está discutindo política? As eleições aconteceram domingo, simples. Quando a gente grava o programa às quartas-feiras, a eleição não tinha ainda acontecido, portanto, qualquer avaliação seria simplesmente extemporânea, no mínimo. Então, vamos discutir um assunto hoje que é de suma importância, inclusive para não só a política brasileira, mas para a sociedade, que é o papel da imprensa, o papel do jornalista, nesse instante, numa perspectiva de consolidação da democracia, e mais do que isso, de construção de uma sociedade que se pretende moderna, como é a sociedade brasileira. Agradecendo desde já aos nossos convidados. Débora Lima, rapidamente só para historiar essa polêmica, que eu não quero, evidente, discutir somente essa questão da exigência ou não do curso superior para a profissão de jornalista, mas só para que o assinante possa se inteirar, vamos fazer um pequeno histórico sobre essa polêmica. Quando é que se tentou derrubar, ou seja, a exigência do curso de nível superior para a profissão dos jornalistas? De quem partiu essa ideia? Em que estágio que está, do seu ponto de vista jurídico? 2001, né? 2001, o Sindicato das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo, argumentando que a legislação que regulamenta a nossa profissão, que tem 70 anos, né, limitava a liberdade de expressão, particularmente o Decreto-Lei 972, que é de 1969, portanto tem quase 40 anos, que passou a obrigar as pessoas a terem acesso à profissão desde que tivessem um diploma universitário de jornalismo. Isso, Arnaldo, foi o resultado de uma luta histórica do movimento sindical dos jornalistas brasileiros, uma luta centenária que iniciou em 1908 com a criação da Associação Brasileira de Imprensa. Uma das primeiras bandeiras de luta da nossa categoria era a criação de escolas de jornalismo, porque nessa época os jornalistas não tinham onde se formar. Era a geração mais antiga que formava a geração que estava entrando nas redações, não havia critério de acesso à profissão. Os patrões é que decidiam quem podia ser jornalista ou não, e os patrões formavam esses jornalistas dentro da sua linha ideológica. 10 anos depois da criação da ABI, no primeiro Congresso Nacional dos Jornalistas Brasileiros, realizado em 1918, no Rio de Janeiro, essa bandeira de luta foi oficializada, né? Começou-se a organizar a defesa da criação das escolas de jornalismo e em 1969, com a criação dessas escolas, o diploma passou obrigatório. Hoje ele é o pilar da nossa regulamentação profissional e ele é o critério de acesso à profissão. Hoje, qualquer um pode ser jornalista, desde que, para isso, faça um curso universitário específico para se formar. O que aconteceu? Em 2001, as empresas acharam que caberia a elas escolher quem deveria ser jornalista ou não, portanto, voltando, um retrocesso, né, de 70 anos na luta, na organização dos trabalhadores. E eles entraram com essa ação argumentando que o diploma cerceava a liberdade de expressão e dizendo que, por ser um decreto-lei, né, que foi criado na época da ditadura militar, esse decreto-lei não teria sido absorvido pela Constituição de 1988. Na verdade, eles criaram uma argumentação, uma tese jurídica para dar sustentação, né, ao pedido de extinção do diploma. Tese essa que é derrubada com riqueza de argumentos pelo maior constitucionalista do Brasil, que também é jornalista, foi presidente fundador do Sindicato de Jornalistas do Estado de Ceará, o jurista Paulo Bonavides, que dispensa apresentações, respeitado internacionalmente. Ele já disse que não tem nenhum problema em relação à nossa regulamentação e a opinião dele, esperamos que reflita na opinião dos 11 ministros do Supremo, já que a maioria deles ou foi aluno de Paulo Bonavides ou estudou em seus livros. Então, em 2001, uma liminar da juíza Carla Richter acabou
com a obrigatoriedade do diploma, e várias pessoas, pessoas analfabetas, pessoas sem nível, sem ensino médio, sem ensino fundamental, pessoas inclusive fichadas na polícia, criminosos, passaram a obter o registro profissional de jornalista indiscriminadamente. Inclusive, numa das audiências que a Federação Nacional de Jornalistas teve com o presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse recurso, o nosso presidente mostrou ao ministro do Supremo um processo de jornalista precário. E no lugar onde tinha assinatura, tinha escrito não assina, ou seja, era um analfabeto. Plínio, você é um jornalista com bastante experiência no exercício da profissão, dentre outras funções, exerceu aquela que me parece uma das mais complexas para se exercer, que é um ombudsman, né, de um jornal do nível do jornal O Povo, com a tradição que tem. Qual é a tua percepção, qual é a tua interpretação para esta polêmica entre a exigência e a não exigência para o exercício da profissão? Estou restringindo a discussão entre vocês dentro do âmbito da profissão, porque quando eu chegar no professor Rui, eu quero ouvir sobre o aspecto constitucional, já que se trata também de um estudioso e um operador do direito. Bom, Rui, primeiro que eu acho o seguinte, de fato, eu não vejo nenhum problema constitucional em se regulamentar uma profissão. Eu acho que toda profissão complexa, ela exige regulamentação, para você estabelecer alguns critérios para alguém exercê-la. Então, eu não vejo problema com a regulamentação da profissão de jornalista, e eu acho que deve ser regulamentada. O que eu discordo é dessa polarização da discussão que se estabeleceu hoje, das corporações patronais defendendo que não deve existir regulamentação e as corporações de trabalhadores dizendo que só vale uma regulamentação para quem tenha o diploma específico de jornalismo. Então, se enrijeceram nessas duas posições e não se permite mais que se faça a discussão de uma forma mais aberta. Então, para deixar bem claro, eu defendo que a profissão de jornalista seja regulamentada, mas que tenha uma outra regulamentação. Né? E mais do que isso, que se permita a discussão, porque nem de uma parte se limita a discussão em alguns grandes meios de comunicação, e os sindicatos também limitam a discussão. Essa posição minha, por exemplo, que eu defendo de uma regulamentação diferente, eu não consigo expô-la nos órgãos do movimento sindical. Né? Então, da mesma forma que há um veto de certa parte da grande imprensa a essa discussão, no Jornal O Povo foram publicados vários artigos defendendo o diploma, também há um veto do lado das corporações de trabalhadores de se ampliar essa discussão. Porque eu acho o seguinte, eu não vejo... Só para o assinante acompanhar, Plínio, permita te interromper. O que é que você propõe como regulamentação diferente? Pois é, eu acho o seguinte, eu acho que deveria ser permitido o exercício da profissão de jornalista a qualquer pessoa concludente de um curso superior fazendo uma pós-graduação na área de comunicação. Por exemplo, o professor é sociólogo, ele gostaria de ser jornalista, então ele faz lá um curso, uma pós-graduação em nível de especialização de mestrado ou doutorado, específico na área, e adquire o direito de se registrar como jornalista. Eu acho que ele, por exemplo, enriqueceria a profissão e não a rebaixaria. Então, eu não defendo a desregulamentação, eu defendo que haja uma outra regulamentação, porque esta cumpriu um papel importante à sua época, mas hoje está completamente caduca. Ela não faz mais sentido a regulamentação, você exigir que uma pessoa passe 4 anos num curso de comunicação para ganhar o direito de ter o diploma. Por que não um médico? Por que não um advogado? Qual digamos, a formação que ele não teria que o impediria de exercer a profissão? Ninguém responde essa pergunta. Por que a regulamentação da profissão de jornalista tem que ser feita exigindo-se um diploma específico? A esta pergunta ninguém dá uma resposta coerente dos que defendem o diploma específico.